Talvez tu esteja usando o Ozempic e Mounjaro da forma errada. E não é culpa tua. Hoje em dia a medicação ela ficou muito mais acessível e a gente vê o resultado mais rápido do que com outros tratamentos, outros remédios, né? E é muito atrativo. Tu tá usando o Ozempic e Mounjaro da forma errada. E não é culpa tua. Hoje em dia a medicação ela ficou muito mais acessível, muito mais fácil da gente conseguir e ela é muito atrativa. Afinal, o resultado que ela proporciona, que a gente tem visto, ele é muito mais rápido e expressivo do que outros remédios e outros tratamentos que a gente tem para obesidade até então, né? Então, claro que a gente fica seduzido por esse resultado, por essa ideia de atingir finalmente o emagrecimento que tu provavelmente ou possivelmente lutou a vida toda para conseguir, pela tua saúde, pela obesidade, né? Sair desse estado nutricional e atingir o corpo dos teus sonhos, melhorar a tua autoestima, melhorar a tua mobilidade. É realmente muito atrativa essa ideia de usar a medicação. Mas então eu venho aqui te alertar e te trazer alguns pontos que eu vejo que muitos outros profissionais não estão falando sobre, nem trazendo para os pacientes, que tem o potencial de te ajudar muito a potencializar esse resultado e a chegar nele com muito mais tranquilidade e também de forma muito mais duradoura, para que tu consiga perder o peso que tu está buscando e manter ele no longo prazo, porque para mim essa que é a percepção de sucesso no emagrecimento e eu imagino que para ti também, porque o que eu vejo é que a grande maioria das pessoas já tentou, que tá aqui, né, que me acompanha, que tá buscando emagrecimento, já tentou várias vezes emagrecer, perder peso e até consegue, tem vários momentos em que tu consegue mais, tu às vezes consegue menos, enfim, consegue se dedicar mais a isso, mas depois volta tudo de novo, ou volta até mais, ou não volta tudo, mas fica chateada porque não conseguiu manter aquela perda de peso. E o Ozempic, Mounjaro, são remédios que te possibilitam realmente chegar lá e ter uma oportunidade ainda maior de manter isso. Então é isso que a gente vai falar aqui no vídeo hoje, tá? E se tu ainda não me conhece, se tu ainda não me acompanha por aqui, meu nome é Amanda Folador, eu sou nutricionista e eu ajudo mulheres a emagrecer de verdade sem perder o controle na comida. E hoje aqui no vídeo a gente vai falar mais especificamente sobre essas medicações, as canetinhas emagrecedoras, né, que a gente chama aí popularmente. E se tu tá usando, tá pensando em usar, conhece alguém que tá fazendo uso, já fica aqui no vídeo que eu tenho certeza que vai ter muitos conteúdos que vão te ajudar. Até porque pra gente fazer um bom uso do teu investimento, né? É uma medicação que, de certa forma, tá muito mais acessível, e realmente tá, mas ela segue sendo uma medicação cara. Então, pra gente realmente fazer valer a pena o dinheiro e o tempo que tu tá investindo nisso, né? Vamos utilizar todas as formas e todas as possibilidades que tu tem aí, todas as cartas na manga, todos os truques, estratégias que tu tem para fazer isso dar certo de vez. E quando eu digo que talvez tu esteja usando ele da forma errada, eu não digo da forma literal, né, da aplicação, da hora que tu vai usar, da forma como tu vai usar. Isso tu tem que ver com um médico que está te acompanhando, pode ser principalmente, né, um médico mais especializado para te acompanhar nisso, é endocrinologista ou enfim, um clínico geral da sua confiança. Então, essa questão física, literal, de como tu vai se aplicar, como tu vai usar a medicação, tu vê com esse profissional. Inclusive, se tu estiver usando por conta e não tiver um médico te acompanhando, te ajudando, é importantíssimo que tenha, tá? Sugiro, recomendo fortemente que tu vá atrás de um profissional especializado, que trabalhe já com isso, atenda outros pacientes nessa área, para te ajudar a fazer isso com todo o cuidado e os cuidados, né, realmente necessários para tu ter o melhor tratamento possível, tá? Então, quando eu digo usando da forma errada, eu digo realmente a prática das estratégias e como tu vai fazer isso funcionar no teu dia a dia, porque existe uma diferença muito grande em tu emagrecer de verdade e ser emagrecida pelo remédio, que é o que eu vejo muitas pessoas fazendo, tomando uma atitude mais passiva quanto ao tratamento, o que, claro, traz resultado, porque realmente o remédio ele tem uma eficácia muito boa, ele realmente funciona em reduzir o teu consumo alimentar, a tua ingestão de alimento, o que resulta na tua perda de peso, ele realmente funciona dessa forma. Então, mesmo que tu
não bote tanto esforço dentro do teu tratamento, é muito possível que tu vai ter uma perda de peso. E eu vejo as pessoas simplesmente ficando no banco do carona, assim, né? Deixando o remédio dirigir, né? Tomar as rédeas do tratamento, quando na verdade o remédio ele não é a solução, ele é um suporte para ti. O emagrecimento e a obesidade, né? Enfim, são condições. Enfim, emagrecimento não é uma condição, emagrecimento é algo que tu busca, né? Mas a obesidade como condição clínica é algo que, para tu conseguir melhorar e ter resultados assim a nível de saúde, melhorar a tua qualidade de vida, tu precisa ser a pessoa responsável pelo teu acompanhamento, pelo teu tratamento, né? Tu vai ter outros profissionais de saúde te ajudando nisso, porque isso faz total diferença, isso vai te dar um amparo, uma ajuda muito grande, né? E realmente o direcionamento, né, que tu precisa ter para chegar lá, porque não é simples. Tu já deve ter tentado outras vezes e visto que não é fácil emagrecer e manter essa perda de peso. Mas algo que é essencial é que tu seja o protagonista desse momento, do emagrecimento, né? E eu vejo muitas pessoas deixando o remédio ser o protagonista, deixando ele fazer todo o trabalho difícil, ele realmente te emagrecer. Quando para que o emagrecimento ele seja algo duradouro, sustentável a longo prazo, tu precisa emagrecer e não ser emagrecida. Deu para entender a diferença? Porque ao tu tomar as rédeas do teu acompanhamento e tu ser a pessoa que vai atrás disso, faz acontecer, tu vai ter todas as técnicas e as estratégias que funcionam para ti, né? Depois que tu parar a medicação ou diminuir a dose, ou enfim, qualquer que seja o teu tratamento futuro, tu vai conseguir manter isso, ou pelo menos já ter um passo a passo para te ajudar. Porque vamos também voltar um pouco e ver como que a medicação funciona. Ela tem dois efeitos principais. A medicação, ela simula, né, o Mounjaro e o Ozempic, eles são chamados de análogos do GLP-1. O GLP-1 é um hormônio que a gente produz no nosso intestino e que tem um efeito muito forte de te deixar saciado, tá? Então ele sinaliza no teu corpo que tu tá saciada e isso faz com que tu reduza a tua ingestão de alimento, tu pare de comer, né? Então, no momento que tu usa uma medicação análoga a esse hormônio, ela tá simulando, né? Colocando de forma mais genérica, tá simulando o efeito desse hormônio. Então, ao usar o Mounjaro, por exemplo, tu fica com uma saciedade mais constante, por mais tempo tu se mantém saciada. Então tem duas formas principais que a medicação faz isso, que é lentificando o teu sistema gastrointestinal, né, que é onde o teu estômago, o teu intestino, é onde a comida vai passando, né, vai sendo digerida, para depois ser então absorvida no teu corpo e tu ter nutrientes, né, para o teu corpo e o teu organismo funcionar normalmente. Ao lentificar esse trato gastrointestinal, deixar ele mais devagar, a comida fica mais tempo ali. E isso sinaliza para o teu corpo, para o teu cérebro, que tu não precisa comer. Então, por isso que quando tu usa a medicação, tu fica com menos fome, né? Tu fica mais tempo sem essa necessidade de comer, tá? E aí, isso também é um dos fatores que leva a ter alguns efeitos colaterais, como enjoo, náusea, constipação, estufamento, porque realmente tá mexendo ali na motilidade, no trânsito intestinal, tá? Que isso vai te deixar mais saciado. E outra forma que o remédio age é a nível cerebral. Então, a nível de neurotransmissores, né? Moléculas que vão ali no teu cérebro e sinalizam que é pra tu parar de comer, ou que tu não tá com fome, não tá com desejo alimentar, né? Desejo de comer coisas. Então, um relato muito comum que a gente vê dos pacientes que usam o Mounjaro e o Ozempic é que tira aqueles pensamentos que a gente tem sobre comida, né? O remédio elimina, de certa forma, mas com certeza reduz os nossos pensamentos e nossa busca por ir atrás de alimento, tá? Então são duas ações da medicação que ajudam demais. Só
falando assim, já dá pra ver o quanto isso faz diferença, o quanto isso te ajuda no processo de emagrecimento. Porque assim, a base do emagrecimento é a alimentação. No momento em que tu come menos que teu corpo precisa, ele vai usar os estoques de energia que tem no corpo, né? Então ele começa a usar a tua gordura como energia e assim tu emagrece. Só que a gente já viu de várias formas, tu já deve ter sentido na pele, que é difícil seguir uma dieta. É difícil manter uma alimentação em que tu realmente come a menos do que tu precisa. Então, com essas duas ações do remédio, dos análogos do GLP-1, tu abre uma oportunidade muito boa para tu conseguir seguir melhor a dieta, para tu conseguir, ou enfim, pode ser uma dieta que vai ser bem mais restritiva, com menor volume alimentar do que seria normalmente, sim, provavelmente vai ser, mas te dá essa possibilidade de tu conseguir manter ela e te proporcionar essa perda de peso. E por que eu tô trazendo esse ponto? Por que é importante a gente falar também já da dieta e da alimentação? Porque, como tu pode ver, a alimentação é a base disso. A alimentação e a atividade física, né? Depois entramos nesse ponto. Mas a alimentação é o que realmente vai te fazer emagrecer e se manter emagrecida. Então, se tu não toma as frentes de ter uma alimentação saudável, de usar essa oportunidade da medicação para mudar os teus hábitos alimentares, para consolidar uma alimentação, uma rotina saudável, depois que tu para a medicação ou quando tu chegar num platô da medicação, que às vezes ela começa a reduzir o efeito, assim, tu consegue manter o peso que tu perdeu, mas tu não fica eternamente reduzindo o teu peso, né? Então, quando tu reduz ou para a medicação, o que tu precisa ter como base para sustentar, para manter essa tua perda de peso ou seguir perdendo peso, é a tua alimentação. E se tu não tomar as frentes do teu emagrecimento, se tu deixar só a medicação, tô comendo pouco, vou seguir comendo um pouquinho de chocolate, um pouquinho de pizza, mas nessa quantidade bem reduzida que a medicação me permite, tu vai emagrecer, né? Tu pode emagrecer comendo só chocolate, tu pode emagrecer comendo só pizza, mas vai ser por conta da medicação somente. E isso não vai te fazer manter esse peso no longo prazo, porque depois que tu reduzir a medicação ou tirar ela, tu vai voltar a sentir fome, tu vai voltar a ter a capacidade gástrica de comer mais, e aí tu vai começar a comer esses alimentos de novo em quantidades maiores que vão impossibilitar que tu mantenha esse peso que tu perdeu. Ou seja, tu vai reganhar e vai ser mais uma tentativa frustrada de perder peso, e vai começar a sentir, ou vai sentir de novo que tu não consegue, que meu metabolismo é lento, que o teu corpo não foi feito para emagrecer, que é genética. E claro que todos esses pontos a gente também pode conversar em outro momento, que eles também são relevantes, claro, mas também tu não fez o mínimo, tu deixou a medicação te emagrecer, tu não tomou as rédeas do teu emagrecimento, tu foi emagrecida, né? E isso é um tiro no pé, isso só faz com que tu entre de novo nesse ciclo de perde, ganha e não realmente mude a base, mude os teus hábitos, que é o que vai te fazer, de fato, manter essa perda de peso a longo prazo. Então, em resumo, o primeiro erro é se deixar ser emagrecida pelo remédio e não usar ele como uma oportunidade e um suporte, uma bengala, né? O remédio ele pode ser sim uma bengala nesse processo, mas não é a bengala que tá andando por ti, ela tá te sustentando para tu conseguir andar, né? Tá? Então tu precisa ser a pessoa que muda os hábitos. Só tu pode fazer isso por ti. O remédio não vai fazer isso por ti, ninguém mais vai fazer isso. É tu por ti, pelo teu corpo, pela tua saúde, pelo teu bem-estar, pela tua autoestima, tá? Então esse é o primeiro erro. E eu digo isso sabendo que não é tão fácil assim quanto parece a gente se colocar como o responsável do tratamento. É muito mais fácil, né? Pra gente é muito mais tranquilo terceirizar ou achar que o remédio vai solucionar todos os nossos problemas, porque a gente já tem outras responsabilidades na vida, trabalho, filhos, casa, enfim, eu sei disso. Mas então eu quero te ajudar a ver por onde tu pode começar nessa jornada, nesse processo, para realmente
tirar todo o proveito possível do teu tratamento, dessa medicação e do teu dinheiro, né? Não vamos fazer valer a pena, não vamos jogar dinheiro fora, né? Dinheiro vale bastante. Então, vamos tentar entender uma coisa que tu pode fazer que vai te ajudar. Eu acho que esse é um ponto bem legal pra gente começar, que é tu elencar, pode fazer uma lista, anotar no celular, no computador, onde ficar melhor pra ti, mas elencar quais são os hábitos ou os comportamentos, os fatores que tu acha, que tu percebeu ao longo da vida que estão te dificultando ou impossibilitando de emagrecer, né? Das outras vezes que tu tentou, das outras dietas que tu fez, dos outros remédios que tu usou, o que tu percebe em comum que foram fatores, situações, hábitos mesmo, que estavam dificultando o teu emagrecimento, te impedindo de emagrecer ou também te levando a ganhar peso, tá? Eu vou dar alguns exemplos porque às vezes não é tão óbvio da gente pensar sozinho. Porque o que eu vejo quando eu pergunto isso para as pacientes, o mais comum é elas falarem tipo, é que eu não tenho muita dedicação, não tenho disciplina, fico com preguiça, não me cuido. E tudo bem, tá? Entendo que essa pode ser a tua sensação, mas vamos destrinchar isso melhor, vamos entender o que isso significa de verdade. Por que tu não tem força de vontade? Por que tu não tem disciplina? Tá? Vamos entender isso melhor. E tem alguns fatores que realmente te colocam em mais predisposição a ter ganho de peso, a ter obesidade, que a gente não tem muito como mudar agora, né? Então, por exemplo, questão genética, histórico familiar, o ambiente intrauterino, que a gente chama, né, ali durante a gestação, como que era ali a alimentação que a tua mãe tinha durante a gestação, enfim, esses pontos a gente não tem como mudar, são fatos e a gente tem que trabalhar com isso, apesar de possivelmente tu ter já essas situações que dificultam o teu emagrecimento ou te levam a ter uma tendência de mais ganho de peso, né? O teu próprio histórico de peso, se tu teve obesidade, sobrepeso desde a infância, claro que pra ti vai ser mais difícil, vai ser mais desafiador mesmo, tu vai ter sempre que se esforçar um pouco mais para manter um peso mais baixo, né? Chegar num peso mais saudável para ti do que outras pessoas que não têm esse histórico, né? Então esses são alguns fatores, por exemplo, que estão dificultando ou que podem estar te levando ao ganho de peso. Mas tem outros que a gente pode sim mudar, que estão sob nosso controle. O que não está dentro do nosso controle a gente aceita e deixa de lado, tá? Não vamos focar neles, vamos focar no que a gente realmente pode mudar, tá? No que está sob nosso controle. Então, por exemplo, o ambiente em que tu vive, o ambiente do teu trabalho, como que é? Às vezes, nós mesmos estamos comprando alimentos ou, enfim, deixando mais à vista coisas que estão nos prejudicando, ou, enfim, a gente não tem uma academia perto de casa, não tem um parque perto que daria para caminhar, ou a gente não conhece ainda, né? Pode pensar, pode se inscrever numa academia ali perto, mas criar um ambiente que facilite a consolidação dos hábitos saudáveis que tu precisa para emagrecer. Então, como que tá o teu ambiente? Tanto de casa quanto do trabalho, os ambientes que tu frequenta, como que eles estão em relação à tua alimentação? O que eles mais facilmente te direcionam a fazer? É comer alimentos saudáveis ou alimentos mais fora da dieta, digamos assim? O que tu tem mais acesso a? O que tem mais nesses ambientes? São ambientes que te levam mais a estar sedentária e parada, a ficar com preguiça, a fazer tudo mais por cima, assim, não ser tão ativa, não ficar sempre pegando o elevador e vai subir a escada. Já é uma troca que dá pra, às vezes, né, é possível fazer, que já aumenta o teu gasto energético, tá? Então, vê como é que tá teu ambiente, sinaliza pontos que tu percebe que daria pra mudar ou melhorar, que te ajudariam, tornariam mais fácil pra ti perder peso ou manter essa perda de peso, tá? Outro ponto que a gente pode ver é o sono. Como é que tá teu sono? Não sei se tu já ouviu falar nesse fato, nessa informação, mas um sono desregulado, um sono abaixo de 7 horas por noite, ele bagunça bastante os teus hormônios, todo o teu metabolismo acaba sendo muito regulado durante o período da noite enquanto tu tá dormindo, num sono bom, de qualidade, com um bom número de horas.
Então, no momento em que teu sono tá prejudicado, tu prejudica sinalizações hormonais que aumentam a tua fome e diminuem a tua saciedade. Então, ao longo da vida, na tua rotina, como é que tá isso? Vamos ver, tem alguma coisa que dá pra fazer pra melhorar? É uma coisa que é possível? E ao longo, enquanto tu vai pensando, fazendo a tua lista das coisas que tu percebe, vê também, sinaliza o que é mais possível de realmente mudar e o que faz parte do momento. Hoje eu não consigo mudar, não consigo mexer, mas vou deixar aqui, vou estar ciente, vou ter clareza de que isso é uma coisa que pode estar me atrapalhando, para no futuro ou em outro momento que eu tenha mais flexibilidade, mais possibilidade, eu volto a focar nisso, tá? Não tem problema. A gente não vai mudar tudo isso de uma vez e tem coisas que talvez a gente realmente vai ter que aprender a lidar com. Por exemplo, pessoas que fazem plantão, têm trabalho noturno, é muito possível que realmente o sono não seja uma situação que seja viável da gente mudar ou melhorar hoje. Mas tá, vamos deixar isso sinalizado e vamos trabalhar com essa informação de que tua sinalização hormonal de fome e saciedade vai estar prejudicada e que estratégias a gente pode implementar na tua rotina para que isso não seja um fator que te faz ganhar peso, tá? Então, o sono, dá uma olhada aí na tua rotina, como é que tá teu sono, se foi sempre assim a vida toda, se ele piorou ultimamente, se ele melhorou ultimamente, né? Se tem alguma coisa que tu já sabe que tu pode fazer para melhorar ele. Atividade física, né? Um outro ponto que é bem importante a gente elencar. Como que é o teu nível de atividade física no geral? E não precisa ser um exercício intencional, não precisa ser musculação, corrida, natação. Pode ser tu se mexer ao longo do dia. A gente tem um termo que se chama NEAT, que é, traduzindo, né? O gasto energético com atividades que não são exercício propriamente dito, são atividades físicas. Então, que nem eu comentei antes, subir e descer de escada, e caminhar ao longo do dia mesmo no ambiente de trabalho, de casa, ou sair para ir no super a pé, pegar transporte público, são coisas que, em vez de carro, né, são todas coisas que aumentam o teu número de passos. Hoje em dia é muito comum a gente ter aqueles relógios smart que contam o nosso número de passos no dia. Nem sempre vai ser tão preciso, mas é legal para tu ter uma noção de como tá a tua atividade física diária, como que tu tá se mexendo, porque isso é uma coisa que potencializa muito a tua perda de peso, tá? Então, ter um número de passos mais alto no dia, ter mais atividade física, ser menos sedentária no dia a dia, é uma coisa que te possibilita muito, vai te ajudar muito a manter essa perda de peso. Até porque quando a gente perde bastante peso, assim, 10, 20 quilos, que é uma coisa que o Mounjaro e o Ozempic possibilitam muito, o teu corpo ele entende isso como uma ameaça. Ele não quer perder energia, ele ainda interpreta isso como algo ruim. Então, ele, com um mecanismo para te ajudar, ele pensa, né, que tá te ajudando a não perder mais peso, ele começa a baixar o teu gasto energético basal. Ele começa a baixar a tua disposição para tu ficar mais parado e gastar menos energia. Então, tu vai ter que arranjar formas, já pensando em como tu vai manter esse teu peso. Ou se tu tá usando também a medicação e deu uma estagnada, tu precisa ter essas estratégias para implementar, para colocar na tua rotina, para voltar a aumentar o teu gasto energético diário. E a atividade física não precisa ser exercício, mas se mexer mais ao longo do dia já te ajuda, tá? O exercício, óbvio, é ótimo, né, gente? Claro que o exercício vai ajudar demais, mas eu sei que às vezes é mais difícil na rotina. Então, só tu ativamente estar buscando caminhar mais, se mexer mais. Então, a cada 1 hora de trabalho, levantar, pegar uma água, ir no banheiro, dar uma volta, dar uma caminhada. No horário do almoço, sair, dar uma volta, subir, descer a escada. Ser mais ativo no teu dia a dia já faz muita diferença também. E outro ponto que eu vejo que a medicação ajuda bastante, ou pode te ajudar bastante a repensar, rever, é sobre os teus comportamentos em relação à comida, questão mais psicológica, emocional, porque durante o uso da medicação, como eu comentei antes, que a parte de desejos alimentares e a busca por alimento fica mais inibida, fica mais reduzida, isso tu possibilita enxergar uma realidade em que isso não é tanto um problema para ti, não é tanto uma dificuldade. E aí a gente pode olhar de forma
retroativa para as outras situações que tu já passou na vida, situações que tu percebe que são mais difíceis. Então, por exemplo, todo dia que tu tem, tu se estressa com o teu chefe no trabalho, tu volta e quer comer um bolo. Situações da tua rotina que tu já identificou que acontecem, ou enfim, quando tá muito triste, tu depende de comidas muito palatáveis, muito mais gordurosas, cheias de açúcar, a gente pode usar essa oportunidade para rever a tua realidade, entender que não precisa ser sempre assim e já criar novas estratégias para lidar com essas situações. E claro, também ir trabalhando o lado mais psicológico, pode ser na terapia, né? Recomendo fortemente, inclusive, porque a obesidade, ela também é uma condição que está muito associada a questões psicológicas, assim, ou a forma como a gente lida com certas situações associadas à comida, ou questões de autoestima que também prejudicam o teu processo de perda de peso. Então sempre vai ser muito positivo ter um acompanhamento também com um psicólogo nesse processo, e aí também conseguir entender esses cenários anteriores, por que eles aconteciam, e pensar em novas estratégias para lidar com eles. Então usa essa oportunidade do remédio para rever, né, para repensar como pode ser a tua realidade, que tu pode sim viver de outra forma, e já ir criando novas estratégias para isso, porque no momento em que tu tirar ou reduzir a medicação, tu vai ver que esses desejos alimentares, na grande maioria das pessoas, tende a voltar. E isso torna, sim, o teu processo de perda de peso mais difícil, mais complexo, porque tu começa a ter mais barreiras que tu precisa driblar e aprender a lidar com elas para conseguir manter a tua perda de peso, né? Então, já usar essa oportunidade do remédio, da medicação, para ir criando novas formas de lidar com isso é ouro. Vai valer muito a pena depois, tá? E outro ponto também é reaprender que as porções que tu consome, claro, no momento da medicação vai ser provavelmente uma porção bem mais reduzida, que não necessariamente vai ser o mais saudável no geral, mas pra gente manter a perda de peso, principalmente pensando em pessoas que iniciaram o tratamento com obesidade, a gente vai ser preciso tu manter uma dieta a longo prazo, sempre mais atenta à quantidade, à qualidade, não exatamente na questão calórica, mas ter estratégias para reduzir o teu consumo em calorias e não ficar passando fome, né? Ter uma estratégia nutricional interessante a longo prazo. Então, reaprender as porções que são adequadas para ti durante o uso da medicação também é legal, porque claro, no início provavelmente as porções vão ficar bem reduzidas, mas depois vai voltando, tu vai conseguindo comer em quantidades mais comuns, mais normalizadas, digamos assim. Então é um momento de tu repensar, tipo, tá, eu posso ficar satisfeita sem comer necessariamente a pizza inteira. Eu posso parar na metade se eu já tô bem, se eu já tô satisfeita fisicamente e saciada no sentido de prazer. Já aproveitei, aprende. O remédio também é uma boa oportunidade para tu aprender a comer com calma, a apreciar cada mordida, porque com a medicação, se tu comer muito rápido, provavelmente não vai te cair bem. É possível que tenha diarreia, passe mal, tenha uma sensação ruim. Então, usa essa oportunidade também para aprender a comer mais devagar, apreciar cada mordida e realmente visualizar como poderia ser uma nova realidade na tua alimentação, em vários sentidos. Então, esses foram alguns pontos que eu percebo que os pacientes que estão usando as medicações tendem a não dar muita bola, não olhar, e que acaba virando uma bola de neve ou um tiro no pé, ou o processo ali do uso da medicação não é tão proveitoso quanto gostaria, se frustra com essas situações. Então, se tu identificou que tu tá passando por alguma delas, ou que tu não tá olhando para alguma dessas situações e que pode vir a te ajudar no futuro, vai em frente e coloca isso em prática. Não precisa ser tudo de uma vez, né? Mas o que fizer sentido pra ti hoje e o que for possível. Também pra não te gerar frustrações no futuro, né? Com expectativa, a realidade do que é o processo de perda de peso. E sempre lembra que tu vai, se tu quer manter, né? O teu emagrecimento, a tua perda de peso, um corpo que tu gosta, melhorando a tua autoestima, tu sempre vai precisar estar mais atenta
E não precisa ser super rígida, regrada, né? Não queremos um extremo de obsessão com isso, mas tu precisa ter um olhar mais atento para isso, não dá para deixar isso de lado completamente. Claro, vai ter momentos em que tu vai conseguir estar mais dando atenção para esses pontos, outros momentos da vida não, e também tudo bem, gente. A gente tem que aprender a se perdoar nessas situações, entender que tem momentos em que vai estar mais fácil, momentos que vai estar mais difícil, e o importante é não deixar isso de lado. Então eu queria também trazer aqui pra gente finalizar uma visão de alguns hábitos que um estudo analisou, né? Hábitos que pessoas que conseguiram manter mais a perda de peso a longo prazo, que hábitos que elas mantiveram, que elas faziam. E um deles era perseverar, mesmo nos momentos difíceis, mesmo com adversidades no dia a dia que estão dificultando a tua rotina, os teus hábitos, o teu treino, a tua dieta. Tudo bem, o importante é não desistir, o importante é seguir. Nesse momento foi pior, nesse momento eu não consegui treinar, não consegui seguir a dieta, tudo bem. Quando for possível voltar, assim que possível, a gente vai retomando e tudo certo, vida que segue, sabe? Isso é uma característica importante e que eu espero que tu também consiga ir colocando em prática nesse período. E outros 2 pontos que são legais de a gente comentar é o automonitoramento, tipo fazer uma espécie de registro diário alimentar, mas se tu quiser colocar também questões mais emocionais, dar mais descrições do porquê que tu comeu aquilo, se tu tava com fome, enfim, é ótimo. Mas fazer esse registro alimentar te ajuda muito a ter uma visão de como que tem sido a tua alimentação, tá? Então, nesse período da medicação, também já é muito legal tu colocando isso em prática, né? Mas principalmente no período de manutenção da tua perda de peso, se tu anotar, registrar, pode ser no celular, pode ser no caderno, no computador, se tu registrar o que tu tá comendo, tu tem uma noção melhor do que é a realidade. Porque a gente tende a se enganar, né? A gente tende a mentir pra gente mesmo, finge que não aconteceu, finge que não viu, que não contou. Isso é normal. Isso é normal do ser humano. A gente subrelata o que a gente consumiu. Então, ao registrar o que tu come, tu começa a ter uma visão mais realista e a partir disso já ir criando estratégias dentro daquela situação, né? Então, anotar e interpretar também o que aconteceu, né? Revisitar como foi pra tu mesma e criando estratégias para ti e criando alertas, sinais de alerta. Um outro ponto, né, que também linka com isso, é se pesar com uma certa frequência. Isso não é uma recomendação que necessariamente indico para todo mundo, acho que vale a pena a gente olhar isso com mais calma, mas a gente pode ter outros sinais de alerta. Então, pensando assim, usar medicação, ter uma grande perda de peso, normalmente os médicos recomendam que tu se pese, né, pra tu ir vendo a progressão da tua perda de peso com o uso da medicação, até pra ajustar a dose, enfim. Mas também depois é importante que tu, com uma certa frequência, não todo dia, tá? Talvez toda semana, talvez todo mês, enfim, teria que ver de caso a caso, mas ter uma noção de como tá sendo essa tua manutenção do peso. Porque é normal que tenha uma reganhada, mas também é importante que tu perceba ele dando uma certa estabilizada, porque oscilações, né, pequenas, assim, 1, 2 quilos são normais, né, fazem parte, mas se tu reparar que oscilou acima disso, aí tu já liga o sinal de alerta, opa, o que eu tô fazendo de diferente, o que eu não tô conseguindo fazer, eu colocar em prática, né, dos hábitos que eu vejo que me ajudam, né, e a partir disso tu vai já, então, liga esse sinal de alerta, assim como no registro alimentar, e tá, o que eu posso fazer de diferente, o que tá acontecendo? E assim tu mesma vai se autorregulando pra se manter ali a protagonista nas rédeas do teu emagrecimento mesmo. Gente, eu nem entrei a fundo nas questões de estratégias nutricionais que podem estar prejudicando, né, a tua perda de peso com o Mounjaro e o Ozempic, porque a própria dieta que tu segue dentro desse processo de perda de peso, além de, né, já possibilitar que tu vá melhorando os teus hábitos, né, implementando uma nova rotina, também tem estratégias específicas que te ajudam demais, que são muito essenciais para que possibilitem a tua perda de peso. Então, se vocês quiserem um vídeo também falando sobre isso, já comenta aqui embaixo, porque aí a gente faz um outro conteúdo que também vai ser completo só sobre as estratégias nutricionais, o que é importante que tu consuma, o que é melhor evitar, o que tu precisa cuidar para realmente ter uma boa alimentação que vai te levar para
uma grande potencialização da tua perda de peso junto com a medicação, tá? Inclusive eu tenho uma paciente que estava usando a medicação, né, junto com o acompanhamento médico por acho que quase um ano, ou uns 9 meses a 10 meses, e ela tava, né, seguindo, comendo menos e sem fazer atividade física. Ela já tinha perdido tipo uns 9 quilos, eram uns 9 quilos que ela tinha perdido. E aí ela chegou pra fazer o acompanhamento e só da gente ajustar as questões da alimentação, ela nos próximos meses, ali em 3, 4 meses, ela já perdeu 6 quilos. Então ela voltou a perder peso que ela tinha ficado estagnada com a medicação só por conta dos ajustes na alimentação, e ela nem tinha começado a treinar ainda, tá? Então a alimentação sim tem estratégias bem importantes, bem relevantes que vão te ajudar a potencializar mais ainda o efeito da medicação, tá? Comenta aqui embaixo se tu quer um vídeo sobre isso. Então é isso que a gente tem por hoje. Se tu gostou do vídeo, já me segue aqui, curte, compartilha com alguém que também está usando a medicação, ou pensando em usar, ou tá no processo de perda de peso, porque eu tenho certeza que se tu não cometer esses erros, ou se tu colocar em prática essas estratégias, tu vai tirar muito mais proveito da medicação e desse teu processo de emagrecimento como um todo.